O presidente Lula diz que vai esperar o resultado das eleições na Venezuela para saber se o processo no país é democrático ou não. Declaração dada ontem durante o encontro com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, em Brasília. A candidata da oposição na Venezuela, Mariana Corina Machado, está proibida de concorrer a cargos públicos por decisão da Suprema Corte do país. Vamos lembrar, a Suprema Corte da Venezuela ligada ao atual presidente, né? E com isso o ditador Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013, simplesmente não tem concorrentes nas eleições marcadas para 28 de julho. Questionado sobre o processo eleitoral na Venezuela, sem citar nomes diretamente, Lula comparou a situação vivida por ele em 2018. Eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. A gente não pode já começar a jogar dúvida antes das eleições acontecerem. Porque aí começa a ter um discurso de prever antecipadamente que vai ter problema. Nós temos que garantir a presunção de inocência até que haja as eleições. Pela internet, a opositora de Maduro, Maria Corina Machado, respondeu a essas críticas de Lula, disse que o presidente brasileiro apoia um ditador que viola a Constituição. O que ela escreveu? Eu chorando, presidente Lula? Você está dizendo isso porque sou mulher? Você não me conhece. Luto para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e dos milhões que têm o direito de fazê-lo numa eleição presidencial livre em que derrotarei Maduro. Segue aqui Maria Corina Machado. Você está validando os abusos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados que afirma apoiar. A única verdade é que Maduro tem medo de me enfrentar porque sabe que o povo venezuelano está na rua comigo. Fecha aspas. Aí depois da repercussão, dos desdobramentos todos, a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto informou que nessa entrevista o presidente Lula não se referia a alguém especificamente. Quando falou, eu não fiquei chorando por aí e tal, eu simplesmente aceitei e coloquei um outro candidato, né? Não se referia exatamente a ela, embora ele estivesse falando dessa disputa eleitoral na Venezuela. Disse apenas que não chorou, relatando a situação que viveu, disse a Secretaria de Comunicação do Palácio, e acusou ainda Maria Corina de fazer uma ilação sem base, já que Lula apoiou a eleição de Dilma Rousseff, primeira presidente mulher do Brasil. Não vou entrar na questão do machismo aqui, mas Lula sim se referia a ela e aos demais candidatos. Ele não falava que não tinha ficado chorando aqui no Brasil de graça. Ele estava fazendo uma comparação com a situação na Venezuela. É um grande cinismo, aliás, é uma covardia. Né? É mais ou menos como dizer, eu fiz aquela comparação na faixa de Gaza, mas eu não usei a palavra holocausto. Por favor, não ofenda novamente a nossa inteligência, presidente. É uma declaração completamente execrável e é mentirosa em tantos aspectos, porque Lula dá a impressão que saiu a decisão da justiça sobre a prisão dele, ele recolheu o violão, foi embora e nomeou o Haddad. Não foi assim que aconteceu. Não, o então ex-presidente esperneou bastante. Teve movimento Lula Livre, era o nome dele que aparecia nas pesquisas porque ele era o candidato, ainda que estivesse preso e inelegível, né? Só no último segundo ele nomeou de fato Fernando Haddad como candidato. E veja, não estou criticando esse ato. Ele estava lutando contra algo que julgava injusto, né? Mas não é verdade que ele foi lá, enfiou a viola no saco e foi embora. Ele fez o que pôde, até onde pôde, e não está sendo criticado aqui por isso. Só que no caso dele, é a aceitação da derrota. No caso dos outros, que estão numa situação muito pior que a dele, porque enfrentam uma ditadura sanguinária e assassina, é chororô. Aí ele define como choro. Nosso presidente é um democrata mesmo? Ele realmente é um apreciador da democracia porque foi assim que ele foi eleito, com esse manto. Então é um questionamento muito válido de ser feito. Eu começo dizendo, Carla, que Lula respeita as regras da democracia. Ele respeita. Ele poderia ter sido candidato a uma segunda reeleição, ele tinha algum apoio no Congresso para fazê-lo e não o fez. Indicou uma sucessora, seguindo, portanto, as regras do jogo. Quando foi preso, não buscou asilo num país vizinho, respeitou a decisão da justiça,
lutou na justiça para ser libertado, foi libertado, portanto, seguindo todas as regras do jogo democrático e republicanas. Né? Ele jamais tentaria dar um golpe de Estado, por exemplo. Portanto, Lula respeita as regras do jogo democrático. Não há nada que se falar nesse aspecto. Mas ele é um apreciador da democracia? Ele é um defensor ferrenho da democracia? Bom, questionado sobre a Venezuela várias vezes, quando Hugo Chávez ainda era vivo, Lula dizia que a Venezuela, Sheila, era um país em que havia excesso de democracia, lembra? Porque tinha uma votação atrás da outra, uma declaração cínica também, porque a Venezuela tinha uma eleição atrás da outra, porque Hugo Chávez organizava eleições, referendos e plebiscitos até ganhar. Quando ele perdia uma eleição, organizava-se um referendo. Se ele perdia o referendo, organizava-se um plebiscito para referendar o resultado do referendo. Era um caos. Era um sinal de ausência de democracia, não de democracia demais. Lula também, questionado sobre o regime de Nicolás Maduro, disse que democracia é um conceito relativo. É relativo, só que Nicolás Maduro não se encaixa em nenhum deles. É uma ditadura. Sobre Daniel Ortega, recentemente mais de 50 países assinaram um documento condenando as ações violentas e os crimes contra a humanidade do ditador da Nicarágua. Lula recusou-se a assinar. E agora vem essa. Então a conclusão inevitável é a seguinte: Lula respeita as regras do jogo democrático. Mas, estando no poder um aliado dele, ele está se lixando se esse país é ou não uma democracia. Em frente.